Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e sejam muito bem-vindos a mais um Análise High Speed. E o programa de hoje está repleto de atrações. São elas: Stock Car Pro Series, Stock Series, Fórmula 4 Brasil, Copa HB20, Indy, IMSA, Fórmula E, European Le Mans Series e 12 horas de Bathurst. Então já sabe galera, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Clique também em Seja Membro para se associar ao Portal High Speed e assim nos ajudar a crescer, e também confira aí a nossa lojinha virtual e também o nosso canal de cortes, o Cortes High Speed, com os melhores momentos dos nossos programas. A Stock Car Pro Series vive em 2022 uma temporada insana, para dizer o mínimo. Isso porque, como se não bastasse o fato de ter, pelo segundo ano consecutivo, um duelo entre dois pilotos pela liderança do campeonato. No caso, Gabriel Casagrande e o Daniel Serra, que tal como no ano passado estão duelando literalmente ponto a ponto, esse final de semana do dia 15 de maio viveu momentos históricos. E sorte de quem estava lá no Velocitar que pôde assistir a história com seus próprios olhos. A pole position da corrida 1 foi conquistada por Ricardo Zonta, que logo na largada disparou na liderança. Também na largada, o Felipe Lapena tocou César Ramos, que se estranhou com Felipe Batista. Lapena e Zonta duelaram entre si a prova toda, bem como Felipe Massa e Kaká Bueno. Forest, em razão de um toque, acabou tendo sérios problemas. E Lapena também duelou contra Guilherme Salas. Attila Abreu também teve problemas aí. Ele, que foi um dos aniversariantes da semana, teve o carro parcialmente detonado. E Rubinho duelou também contra Guilherme Salas. Daniel Serra, na corrida 1, teve um desempenho um tanto quanto discreto. Casagrande viveu um final de semana também discreto, podemos dizer aí, ficou aí muito acomodado. A briga entre os dois foi mais pelo campeonato e não pelas corridas propriamente em si. Já o Ricardo Maurício teve um final de semana para se esquecer. A corrida 1 também foi para se esquecer, principalmente para a equipe do Andreas Mateis, já que o Thiago Camilo e o César Ramos tiveram que recolher, ficaram mais tempo nos boxes. Vitória de Ricardo Zonta, tendo Rubinho em segundo e Felipe Lapena em terceiro. Com este resultado, o Felipe Lapena fez a Hot Car voltar aos pódios da Stock Car, da categoria principal da Stock Car, depois de muito tempo. E como se não bastasse isso, fez com que a Bárbara Rodrigues, filha do saudosíssimo e lendário Amadeu Rodrigues, se tornasse pela primeira vez na história da principal categoria do automobilismo nacional a primeira mulher chefe de equipe a subir no pódio, a conquistar pelo menos um dos 3 lugares do pódio. A corrida 2, que teve como pole, graças ao grid invertido Bruno Batista, também presenciou um momento histórico. O pole veio forte. Matias Rossi chegou a perder rendimento em alguns momentos, mas viveu uma crescente, bem como Nelsinho Piquet. Suzuki, Attila Abreu, Zonta e Felipe Batista, além de Alan Kodair, que foi o Alan Kodair foi o aniversariante do dia,
recebeu um presente não muito legal. Ao lado desses outros pilotos previamente citados, acabou sendo acertado e com isso amarela e safety car. Na relargada, o Tony Kanaan simplesmente disparou. Galli de Osman também estava numa crescente. E destaque para o duelo entre Bruno Batista e Diego Nunes. Pedaços de carro, principalmente Pedro Cardoso, se espalharam. Batista errou. Nunes passou, mas o Daniel Serra superou os dois. Porém, o Bruno Batista inacreditavelmente superou e reassumiu a ponta. Mas os pits causaram uma verdadeira reviravolta. E graças à estratégia da Matheus Vogel, o Matheus Rossi assumiu a ponta. E o Tony Kanaan veio agressivo. Freios afetados muito por conta da qualidade da pista. E Zonta teve que duelar contra Ricardo Maurício. Mas o Zonta acabou perdendo muito ritmo. E o Ricardo Maurício, que eu comentei há pouco que ele tinha feito um final de semana para se esquecer, já que fez um qualifying muito ruim, simplesmente ressurgiu nos instantes finais da corrida 2, brigando pela ponta. Mas talvez a principal surpresa aconteceu no final da prova. Vitória antológica de Matheus Rossi, com Ricardo Maurício em segundo e Rubinho em terceiro. Vitória antológica por quê? Primeiríssima vitória do Matheus Rossi. Apenas a terceira ocasião em 43 anos de estoque que um piloto não brasileiro ganhou uma prova. E o Matheus Rossi ganhou a prova sem usar o push, porque momentos antes da corrida 1 ele teve um incêndio dentro do carro que não prejudicou o motor, vale lembrar, mas acabou danificando principalmente a parte que coordena os pushes. E com isso ele ganhou uma prova sem push. Um final de semana antológico por todos esses fatores que eu citei aqui, da vitória do Matheus Rossi, do fato da Hot Car ter voltado ao topo, agora nas mãos da Bárbara Rodrigues, que conquistou esse lugar ao pódio. E além disso, Daniel Serra e Gabriel Casagrande saem do Velocitar com apenas um ponto de diferença entre si. Mais 4 capítulos dessa novela que tem sido a temporada 2022 da Stock Car Pro Series serão revelados nos dias 2 e 3 de julho, com a etapa do Velopark no Rio Grande do Sul. O circuito técnico e desafiante do Velocitar no interior de São Paulo recebeu mais uma etapa da Stock Series, com 2 provas simplesmente alucinantes. A corrida 1 foi marcada pelo duelo entre Vitor Batista e Zezinho Mugiati brigando pela ponta. O Zezinho Mugiati, vai lembrar, foi o aniversariante da semana e assim como outros nomes do automobilismo e alguns deles que estiveram presentes no Velocitar ao longo dessa semana do mês de maio. O Mugiati, que vinha brigando contra o Batista, teve a tarefa de segurar Rafa Reis. E Guilherme Baques e Celso Neto fizeram um duelo habitual, ou seja, nas últimas colocações, mas agora dá para perceber que ambos os rookies andam num ritmo mais competitivo, mais agressivo, mostrando assim um amadurecimento dos dois pilotos. Uma prova sólida, até o incidente com Celso Neto que causou amarela. Safety car. A 2 minutos do fim, relargada. E aí os momentos finais dessa prova foram uma procissão, com vitória de Vitor Batista, Zezinho Mugiati em segundo e Rafa Reis em terceiro. Há pouco eu comentei que o Celso Neto e o Guilherme Baques fizeram aquele duelo habitual deles nas últimas colocações.
Pois bem, digamos que no domingo, na corrida 2, a coisa foi um pouco diferente. Como é de praxe, a inversão do grid para a corrida 2. E com isso, Celso Neto largou na ponta. Ainda na volta de apresentação, o Guilherme Baques acabou batendo. E com isso, a largada aconteceu em safety car. O Arthur Leist veio a pegar a ponta. Só que ninguém esperava que o Arthur Leist viesse a duelar contra o Celso Neto numa briga pela liderança. Uma briga que não foi tranquila para o gaúcho. Foi um verdadeiro pega pra capar com muitos toques e bumps. Em alguns momentos, Neto levou a melhor, incluindo momentos em que chegou a abrir consideravelmente em relação ao gaúcho. Rafa Reis teve uma performance, digamos, para se esquecer nessa corrida 2, visto que chegou a crescer de produção, mas acabou ficando ali nas últimas colocações. Vitor Batista chegou a ficar à caça de Neto. O Neto também acabou perdendo rendimento. E com isso o duelo foi entre Vitor Batista e Rafa Reis em alguns instantes. Mas o Reis acabou perdendo também rendimento e caindo para os últimos. Por sua vez veio o duelo entre Vitor Batista e Arthur Leist. Mugiati tentou crescer para alcançar os líderes, mas o duelo mesmo ficou entre Vitor Batista e Arthur Leist. E o capítulo do sábado veio a se repetir no domingo, só que com personagens secundários, já que o protagonista, Vitor Batista, levou a segunda dele do final de semana. 100% de aproveitamento, com Arthur Leist em segundo e Zezinho Mugiati em terceiro. E, com o resultado, Vitor Batista sai mais líder do que nunca do campeonato, que terá como próximo capítulo, como próximo episódio, melhor dizendo, o dia 3 de julho no Velopark, no Rio Grande do Sul. Os dias 14 e 15 de maio de 2022 simbolizaram um novo capítulo na história do automobilismo verde-amarelo. Isso porque, nessas datas, aconteceram as primeiras etapas da história da Fórmula 4 Brasil. Novo certame que visa revelar novos talentos do nosso automobilismo para as categorias num futuro a longo prazo. Vale lembrar que a Fórmula 4 tem essa proposta e várias divisões ao redor do mundo, como no Japão, Austrália e Nova Zelândia, Emirados Árabes Unidos, Itália e Argentina. E agora o Brasil também foi agraciado por essa categoria, que teve 3 provas simplesmente alucinantes, para dizer o mínimo, todas elas transmitidas aqui no portal High Speed. O palco Velocitar foi uma verdadeira prova de fogo para os pilotos, já que eles, muito jovens, puderam experimentar o que é correr numa pista bastante técnica e desafiante. As 3 corridas, disputadas nos dias 14 e 15 de maio, foram divididas em 2 no sábado e mais uma no domingo. No sábado, rodadas e passeio na grama logo após a largada, com direito a muita confusão e muita gente indo para os pits. Os 4 primeiros colocados viveram um ritmo bastante sólido. E duelo, sobretudo, entre Annunziata e Sanches. Mas vale lembrar que nada afetou aí o Pedro Clairot, que saiu do Velocitar como ganhador da corrida 1, tendo Nelson Monteiro em segundo e Nicolas Jafone em terceiro. Já na corrida 2, que teve largada em safety car, destaque para o duelo de sobrenomes de peso entre Nicolas Jafone e Fefo Barrichello.
Bartz chegou a liderar, com Ricardo Gracia no encalço. E o Gracia tomou a ponta, abrindo nada mais nada menos do que 5 segundos de vantagem. Enquanto isso, o pelotão de trás estava bastante sólido. Mas na parte da frente, vitória de Ricardo Gracia, tendo Bartz em segundo e Fefo Barrichello em terceiro. No domingo, a corrida 2. Largada também com o tempo, a cronometragem começou a rolar quando o safety car ainda estava na pista. E Staiko ficou na ponta, travando duelos contra Claret. Gracia ficou no encalço da dupla. Nicolas Giaffoni não teve tanta sorte quanto nas outras provas. Tezer e Annunziata também duelaram entre si, mas os carros da KTF, podemos dizer que eles se esbofetearam entre si ao longo da prova. Muitos carros na grama, com direito a amarela e safety car. Fefo Barrichello bateu a 4 minutos do fim e ocasionou um safety car que gerou uma tensão para os instantes finais. Tesser e a Aurélia Nobel se estranharam a poucos instantes do fim com um toque. Mas nada que afetou a prova, que teve como vencedor Pedro Claret, tendo Staiko em segundo e Gracia em terceiro. A próxima etapa será no dia 31 de julho, no Templo de Interlagos. A Copa HB20 teve 2 corridas no Velocitar, como parte da programação, que teve também a Stock Series, a Stock Car Pro Series e também a Fórmula 4 Brasil. E a prova desse ano do Velocitar, podemos dizer que foi um ponto fora da curva se compararmos não às outras corridas dessa temporada, mas todas as outras disputadas até o momento no traçado paulista. Falo isso porque na corrida 1 tivemos algumas rodadas na largada e encaixotamentos, porém sem acidentes sérios. Destaque para o duelo entre Rafa Reis e Alberto Catucci. E Reis, logo em seguida, duelou contra Daniel Nino. Beto Cavaleiro também estava no pódio. E franco crescimento de Thiago Ribéry. Uma prova bem tranquila. Nino ensaiou um duelo contra Rafa Reis no final. Mas a vitória veio com tudo do Rafa Reis, que acabou ganhando muito tranquilamente, tendo Alberto Catucci em segundo e Léo Reis em terceiro. Arthur Scherer, aliás, os 3 primeiros colocados foram da categoria Pro. O Arthur Scherer ganhou na Elite e o Augusto Freitas na Super. A corrida 2 teve uma largada controlada, isto é, uma largada muito tranquila, muito sossegada, com muitos bumps, mas nada muito sério. Alguns pilotos passearam na grama e um festival de punhaladas no lado do piloto, duelos porta a porta. Uma fila com filas únicas. E tivemos uma briga de reis. Mas não de sangue azul, vale lembrar, estou falando do Rafa Reis e o Léo Reis, que duelaram insanamente entre si. Mas nada que afetasse aí o Léo Reis, que saiu do Velocitar com 100% aí. Aliás, no Léo Reis não, né? O Rafa Reis, né? A família Reis, melhor dizendo, saiu do Velocitar com 100% de aproveitamento. Se o Rafa Reis levou a melhor aí no sábado, o Léo Reis levou a melhor no domingo. O Rafa chegou em segundo e Bruno Testa em terceiro. São tantos reis que dá pra gente formar aí uma corte real, não é mesmo? Os 3 primeiros colocados, todos eles da categoria Pro. Bruno Pierozan foi o melhor da Elite e Thiago Rizzo na Super. Eu comentei no início desse análise que a prova desse ano do Velocitar ela foi um ponto fora da curva, porque nos outros anos a gente teve vários acidentes mais sérios, tivemos até capotagens,
e uma boa parte dos carros abandonando, coisa que não vimos esse ano, que mostra uma evolução fantástica da categoria, que mostra um maior rigor quando o assunto é segurança, maior preocupação aos pilotos. Então, em nome do portal High Speed, deixar aqui o meu e o nosso parabéns ao Daniel Kellerman e a todos da organização dessa categoria, simplesmente divertidíssima, fantástica, maravilhosa. Adjetivos não faltam para descrever aí a Copa Shell HB20, que terá, melhor dizendo, as suas próximas provas nos dias 30 e 31 de julho no Templo de Interlagos. Chegou o mês de maio. E se chegou o mês de maio, você sabe, caro amante do automobilismo, que é mês das 500 milhas de Indianápolis. E se temos as 500 milhas de Indianápolis, antes teremos o GP da Indy, GP de Indianápolis da Fórmula Indy, que é disputado no Roval, que foi conhecido por ter sido utilizado até 2007 pela Fórmula 1. Podemos dizer que o principal nome desse final de semana foi Colton Herta, porque o piloto não fez chover. Aliás, literalmente não fez chover, porque quem fez chover foi São Pedro. Chuva, tempestade, muito vento e muitos raios, que atrasaram a largada da prova e, além disso, também provocaram aí vários períodos de bandeira vermelha, de amarela e vermelha. Muita chuva e muito vento. E muitas reviravoltas durante a prova. Era difícil saber quando ia ter a corrida ou quando ia se tornar uma procissão. Muitos duelos insanos, para dizer o mínimo, com destaque para o Hélio Castro Neves, que o fato de estar em Indianápolis acho que deu aí um gás para o Elinho, que fez a melhor performance dele nessa temporada. Ericsson, Power e Herta revezaram-se na liderança. E Callum Ilott também fez a melhor performance dele nessa temporada, visto que o piloto da Juncos chegou a brigar pelo top 5. McLaughlin também foi outro postulante à vitória. Uma decepção que a gente pode citar aqui foi o Romain Grosjean, já que ele havia tido um bom resultado nessa pista no ano passado, mas que talvez, em razão da chuva, deixou muito a desejar. Rodou e passeou na grama, bem como o Jimmie Johnson, que graças ao incidente do 7 vezes campeão da NASCAR, teve uma amarela. Quem também merece destaque pela performance escabrosa que teve foi o Juan Pablo Montoya. O Montoyucci vai correr as 500 milhas e, como é de praxe, corre antes o GP de Indianápolis e fez muito bonito. Teve aí uma performance que ele também brigou pelo top 5, bem como Elinho, bem como Callum Ilott, bem como McLaughlin, Dixon. Foi uma verdadeira volatilidade ali. A prova podemos dizer que ficou muito a Deus dará. Mas o Montoyucci, em razão da chuva, acabou beijando um muro. E esse incidente do colombiano fez com que a prova terminasse em bandeira amarela, com vitória de Colton Herta, tendo Simon Pagenaud em segundo e Will Power em terceiro. Elinho finalizou em 14º. Mas a gente fica aqui com o questionamento de que essa prova ela só terminou da forma que terminou por conta da amarela. Se não tivesse terminado a amarela, provavelmente teria aí virado um outro jogo de xadrez com uma nova configuração e, consequentemente, teremos visto aí um quadro diferente, teremos visto aí uma outra situação. Então, essa dúvida vai pairar no ar. Eu falei que vai pairar, já que o se não existe no automobilismo. O próximo encontro da Indy será na linda, maravilhosa, na magnífica 500 milhas de Indianápolis, que ocorrerá no dia 29 de maio. Aí veio para Berlim para mais uma rodada dupla e
novos capítulos para essa temporada bem legal que tem sido 2022, com novos personagens, diga-se de passagem. Na corrida 1 teve Eduardo Mortara como pole, e o suíço teve uma liderança bem sólida. Mas destaque para o duelo entre André Lotterer e Stoffel Vandoorne. De Vries, o atual campeão, passou apagado, bem como Lucas di Grassi. Jan-Henrique Vergne cresceu muito e, no pelotão da frente, tudo relativamente tranquilo, principalmente para o Eduardo Mortara, que estava na ponta bem sossegado. Mas na parte mais atrás dele vinha o Vergne e o Vandoorne, que duelaram entre si, seguraram um rojão do André Lotterer também. Mas melhor aí, inquestionavelmente, para o Eduardo Mortara, que saiu ganhador, tendo Vergne em segundo e Vandoorne em terceiro. Sérgio Sete Câmara foi o 17º e Lucas di Grassi acabou sendo desclassificado. Para o brasileiro, para o di Grassi, melhor dizendo, tudo parecia um mar de azar. Mas apenas na corrida 1, porque na corrida 2 o quadro mudou. Logo na largada tivemos uma verdadeira disputa de tirar o fôlego entre De Vries, Frins e Mortara. Quem também brigou para alcançar foi o André Lotterer. E logo atrás deles, Mitch Evans e Jan-Henrique Vergne batalharam de tirar faísca. Vandoorne e da Costa também brilharam. O da Costa, ele brigou pela ponta, cresceu muito e estava ali brigando pelas primeiras colocações. E o De Vries segurou a marimba do Mortara. O di Grassi, que estava no final de semana para se esquecer, cresceu, escalou pelotão e do nada apareceu em terceiro lugar. E não é preciso nem dizer que, se levarmos em consideração a temporada que a Venturi vem fazendo, poderíamos colocar aí o paulista como um postulante à vitória. Mas ele duelou contra o Vandoorne e acabou, infelizmente, não resistindo, cedeu a posição para o Stoffel Vandoorne, mas isso não tira o mérito do di Grassi, muito pelo contrário, uma prova simplesmente assombrosa do brasileiro, um final de semana simplesmente redentor de Lucas di Grassi. E nos minutos finais, o principal duelo era entre Venturi e Mercedes, já que tínhamos aí o duelo entre Nick De Vries e Eduardo Mortara e Stoffel Vandoorne e Lucas di Grassi, escalando assim, fazendo um degradê de Mercedes e Venturi. Lembrando que os quatro carros dessas duas equipes usam propulsores da Mercedes. Mas o atual campeão ressurgiu das cinzas. Vitória de Nick De Vries, tendo Eduardo Mortara em segundo e Stoffel Vandoorne em terceiro. Di Grassi em quarto. Sérgio Sete Câmara foi apenas o 19º. A próxima etapa da Fórmula E deverá acontecer no dia 4 de junho, num ambiente novo, numa pista nova, num país novo, não só para a Fórmula E, mas também a nível mundial no automobilismo. Estou falando da Indonésia, que deverá sediar o E-Prix de Jakarta. Uma prova que estou bem curioso para ver, já que sabemos que a Indonésia é um país que não tem tradição a rigor no automobilismo, então promete ser aí uma etapa muito legal de se acompanhar num final de semana que foram anunciadas aí a data do E-Prix de São Paulo, no dia 23 de março de 2023, além da parceria entre McLaren e Porsche para a próxima temporada. A European Le Mans Series, a European Le Mans Series voltará no dia 3 de julho para a corrida de Monza. Galera, o Análise High Speed de hoje vai ficando por aqui.
Mas lembre-se, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações. Clique também em Seja Membro para se associar ao portal HighSpeed e nos ajudar a crescer. Confira a nossa lojinha virtual com produtos muito legais e também o nosso segundo canal, o Cortes HighSpeed, que é o nosso canal de cortes com os melhores momentos de nossos programas. Vou ficando por aqui, mas semana que vem volto para mais análises pra lá de minuciosas desse mundo maravilhoso chamado automobilismo. Tchau e até a próxima!